Isso mesmo, Homero, começando agora mais uma edição do Vem com a Suprema, toda sexta-feira, 8h30 da manhã. Você pode acompanhar a gente a partir de agora, também pelas redes sociais, no @EuSouSuprema e também no Instagram da Rádio Cidade, no YouTube também. Já manda sua pergunta no nosso WhatsApp, 32999181483. Tá liberado. O assunto hoje é AVC, super importante. E quem vai bater esse papo com a gente é a Isabelle Guedes. Muito bom dia, Isabelle, seja bem-vinda. Bom dia, Aninha. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar aqui a respeito de AVC. A gente que agradece a sua presença, Isabelle. Ela é fisioterapeuta e também professora da Suprema. Para a gente começar o programa hoje, Isabelle, eu queria que você explicasse para a gente o que é o AVC numa linguagem bem fácil, popular. Sim, o AVC, ele é uma sigla, né, de acidente vascular cerebral. É um problema que acontece na circulação do cérebro. Esse problema, o que acontece, né? Ele pode ser isquêmico, é como se fosse um entupimento mesmo da artéria, uma obstrução. E aí o sangue não circula em algumas regiões do cérebro. Sem ser o isquêmico, pode ser o que nós chamamos de AVC hemorrágico, que é um sangramento que também pode acontecer no vaso sanguíneo do cérebro. O isquêmico e o hemorrágico são os tipos, né, de AVC. E os sintomas deles são parecidos? São sintomas totalmente diferentes? Não, na verdade, o que a gente precisa prestar atenção, Aninha, é o seguinte: como a circulação ela fica prejudicada, tanto na isquemia como na hemorragia, o cérebro ele vai ter algumas regiões que param de funcionar. E aí a pessoa pode começar a ficar com alterações do movimento, da face, a fala fica arrastada, os movimentos do corpo. Então é muito comum, por exemplo, se a pessoa sorrir, vai acontecer o desvio para um lado, né, dos músculos da face. Se a pessoa for abraçar, vai ter um braço que pode cair, ficar pendente, porque dá diferença de um lado do corpo. E a fala arrastada mesmo, que é um sinal bem predominante. A gente não consegue, nesse estágio, às vezes, uma pessoa leiga, identificar se é isquêmico ou se é hemorrágico. Eu queria que você também explicasse, Isabelle, que assim, tem como a gente, leigo, como você disse, entender o sinal de um AVC? Existem esses sinais antes? Sim, quando você perceber que alguém está com uma fala mais arrastada, às vezes uma certa confusão mental, essas alterações motoras de um lado para o outro, a pessoa pode relatar que está com fraqueza ou que está com dificuldade de movimentar. Esses são os sinais mais precoces. Mas isso daí significa que o AVC ele ainda vai acontecer ou ele já aconteceu? Já está começando. Então, já pode ter uma interrupção do fluxo sanguíneo e a pessoa já está com essas alterações. Sim. Pode acontecer também, Aninha, da pessoa demonstrar uma tontura, uma sensação de dor de cabeça, e isso pode ser um sintoma prévio. Mas acontece que é tão inespecífico que, às vezes, é difícil da família ou da própria pessoa identificar. Digamos que são sintomas, às vezes, normais, comuns, né? Comuns, exatamente. Frequentes. E aí tem como essa pessoa, esse paciente, procurar uma ajuda antes, às vezes, do AVC acontecer? Sempre que perceber alguma alteração, a gente não pode negligenciar. Então, dor de cabeça, nunca achar que é normal, tontura, essas alterações, então tem como sim. Procurar o mais rápido possível. O AVC é uma emergência, né, médica e precisa de atendimento o mais rápido possível. Ótimo. Existe algum tipo, algum grupo de pessoa que ele pode ser mais vulnerável para sofrer um AVC? Sim. As pessoas que têm pressão alta, diabetes, história na família, excesso de peso, sedentários, quem fuma, consome bebidas alcoólicas, ou às vezes já tem alguma alteração mesmo dos vasos sanguíneos, fazem tratamento para outras doenças, como câncer, né? Então, tudo isso são características que a gente precisa prestar atenção. O histórico familiar no AVC, ele também influencia? Também influencia. Na verdade, como o AVC é um problema circulatório, né, que acontece no cérebro, sempre o histórico familiar, ele já é assim,
Uma luz que acende para a gente prestar atenção e tentar prevenir. Então, se tem algum caso na família, essa pessoa deve ficar atenta, né, a Sim. esses sinais que você falou. Sim. Você estava falando também, Isabelle, sobre o atendimento rápido, que é uma emergência, né, em caso de AVC. Isso. Como que esse tempo de atendimento, de procurar ajuda, ele influencia, às vezes, no tratamento, na recuperação do paciente? É determinante, Aninha. Por quê? Se é um problema circulatório, em poucos segundos a pessoa já tem sintomas. Em poucos minutos que falta o oxigênio, a circulação sanguínea, células do cérebro já podem morrer. E isso não é depois totalmente recuperável. Então, não espera em casa, não fica só oferecendo água, esperando que vai passar. Já liga para o SAMU, já chama o atendimento médico, já leva para o hospital. Os hospitais, eles já têm protocolos preparados para receber rapidamente, fazer essa triagem e, se suspeitar do AVC, já iniciar o tratamento. Por exemplo, se for uma isquemia, uma obstrução, o tratamento mais rápido é melhorar a circulação ali, desobstruir. Se for uma hemorragia, já vai precisar também de um tratamento imediato. Perfeito. E falando desse tratamento, da recuperação do paciente, como que o fisioterapeuta ele entra nesse processo? Desde o início. Então, estabilizou a clínica do paciente, né? Como na maternidade, os pacientes chegam no SUS ou qualquer outro hospital. Estabilizou o paciente. Em 24, 48 horas, a físio já entra. Por quê? Nós precisamos intervir o mais precocemente possível para recuperar a parte respiratória e prevenir complicações e já iniciar o trabalho também motor, para começar a estabilizar o tônus muscular, porque fica afetado, né? Tem pacientes que ficam mais rígidos, tem pacientes que ficam mais flácidos, então é desde o início. A gente ouviu falar muito sobre fisioterapia respiratória, principalmente quando a pandemia estava acontecendo, né? Sim. E você tocou nesse assunto agora. Você poderia explicar rapidinho para a gente, Isabelle, como que é, como que funciona e a necessidade, a importância desse tipo de fisioterapia? Claro. Realmente foi uma época que destacou muito, né, a especialidade, porque nós tratamos não só casos gravíssimos, mas nós atuamos também na prevenção. Então, todo paciente que é internado, por exemplo, tem um risco muito grande de infecções. Então, a fisioterapia ataca aí, né, desde o início, fortalecendo os músculos, expandindo os pulmões para ventilar melhor, ganhando condicionamento. Então, no caso do AVC, a partir do momento que ele acontece, a gente trabalha na recuperação. Mas nós podemos trabalhar também a físio cardiopulmonar até mesmo na prevenção. Quando eu menciono que os pacientes que têm maior risco, né, para o AVC são as pessoas com doenças cardiovasculares, respiratórias, que já fazem um tratamento oncológico, têm excesso de peso, são sedentários, são pessoas que precisam fortalecer os músculos respiratórios, são pessoas que precisam ganhar condicionamento aeróbio e massa muscular no corpo todo. Perfeito. Para quem está em casa, Sim. Tem como fazer esse tipo de fortalecimento, assim, com o que a gente tem mesmo no nosso dia a dia, de uma forma bem simples, Isabelle? Tem como fazer isso? Tem como. Como? A facilidade que a gente tem para realizar alguma coisa é perceber o nosso corpo. Tá? Então, se você está assim, sem nenhum sintoma de desconforto, não tem nenhuma doença descompensada, você pode perceber a intensidade do exercício pela própria respiração. Então, quando o exercício está muito leve, por exemplo, você consegue respirar só pelo nariz, você consegue conversar. À medida que o exercício ele vai se tornando mais intenso, você vai precisando respirar mais pela boca. E, às vezes, você não consegue falar uma frase. Até as sílabas ficam cortadas. Sim. Como que é seguro a pessoa treinar em casa? Uma caminhada, por exemplo, na rua. Andar de forma que ela consiga respirar pelo nariz, mas que, eventualmente, ela precisa respirar também pela boca, porque não é um exercício nem muito levinho e nem um exercício muito pesado. Perfeito. O ideal é que consiga fazer esse treino, por exemplo, a caminhada, pelo menos 150 minutos em uma semana. Então, 30 minutos todos os dias, se for de segunda a sexta. Ótimo. Nessa intensidade. Digamos que é pouco, né? Assim, olhando, né, o dia a dia.
É tranquilo, né, É fazer tranquilo a isso. gente encaixar isso, deveria ser. E esse tipo de treino, nessa dose, nessa quantidade, ele é suficiente para já diminuir os riscos de doenças crônicas em geral, não só o AVC. Ótimo. Chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, Isabelle. Sim. Meu pai sofreu um AVC há 2 meses atrás e ele está passando pelo tratamento, né, pela recuperação com o fisioterapeuta. Quanto tempo, mais ou menos, vai durar esse acompanhamento? Depende de paciente para paciente? Depende. A gente precisa sempre fazer uma consulta, assim, o fisioterapeuta avalia, porque a avaliação, ela compreende desde a compreensão do tipo de AVC, qual foi a região do cérebro, se foi hemorrágico, isquêmico, e aí entender quais são as alterações. Por exemplo, se é uma alteração mais motora, e essa alteração é mais de um membro só, uma perna. Então, a gente tem que ver o grau de funcionalidade, de redução de função que a pessoa tem, para a gente pensar. Mas o mais importante é que mesmo naquelas situações em que o paciente está super grave, né? Às vezes o paciente ele precisa ficar com um aparelho para respirar, o paciente não se movimenta, às vezes fica naquela situação de coma vigil, que a gente chama. Mesmo assim, existem recursos. Hoje em dia tem muita inovação dentro da fisioterapia, estimulações diretas no cérebro, estimulações nos músculos, treinos para fortalecimento da respiração, mesmo se a pessoa não estiver assim conversando, né, consciente, tem como a gente trabalhar. Novidades aí, tecnologias que vêm ajudando, né, nessa Demais. recuperação, né, Isabelle? Muito, muito. Então, o mais importante é não desistir e sempre investir nesse tipo de tratamento, porque tem como a gente melhorar sempre Muito a bom. qualidade de vida do paciente. Perfeito. Para quem também, né, algum amigo, algum familiar, enfim, a gente recebeu uma pergunta aqui sobre um parente, né? Essas pessoas que têm alguém próximo que teve um AVC, o que essa pessoa pode fazer também para ajudar nessa parte, né, da fisioterapia na recuperação desse paciente? Aninha, eu acho que um ponto muito importante é não subestimar a capacidade do indivíduo de recuperar, tá? Então, em que sentido? É sempre estimular o mínimo, o grau de independência que essa pessoa tem, né? Então, às vezes, a gente, na tentativa de ajudar, a gente faz tudo pelo paciente, mas nós da fisioterapia, a gente quer que a pessoa seja o mais independente possível, né? Então, se a pessoa tem movimento, controle de cabeça, tem que colocar essa pessoa sentada, essa pessoa tem que ter o estímulo para ela ter um tipo de independência, movimentar os membros. O que todos nós mais gostamos de ter na vida é independência e autonomia. Isso também é necessário, né, nessa recuperação. É muito importante, porque se a pessoa se sentir totalmente incapaz e se ela deixar de ser considerada como um indivíduo ali, ela perde até a motivação para se recuperar. Então, a gente precisa motivar, dar independência, dar autonomia dentro daquilo que a pessoa consegue, buscar recursos para que ela consiga se sentir capaz e motivada, porque é um processo que exige paciência, dedicação e o envolvimento da família também é muito importante. Perfeito. Para encerrar o Vem com a Suprema dessa sexta-feira, Isabelle, tem como prevenir o AVC? Tem, principalmente cuidando da saúde desde o início, né? Então, cuidando da pressão, fazendo exercício físico, cuidando da alimentação para evitar diabetes, fazer os check-ups, né? O acompanhamento. Conforme as idades, a gente tem uma série de orientações para que isso aconteça. Então, tem sim a gente minimizar a chance de chegar a esse ponto. Ótimo. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença, Isabelle. Eu que agradeço. A gente fecha o Vem com a Suprema dessa sexta-feira muito bem, mas voltamos na próxima sexta, 8h30 da manhã. Para você acompanhar mais informações sobre a Suprema, acesse o site suprema.edu.br e também nas redes sociais, @EuSouSuprema. A gente volta na próxima sexta-feira e daqui a pouquinho a gente fecha o Acorda de hoje.